Bom, a gente vai continuar falando sobre grupos cíclicos. A gente tem aqui o Z4 com 4 elementos. E aqui está a tábua do grupo, tá? Então, assim, aqui a gente consegue ver claramente, né, que é um grupo cíclico. E a gente percebe também que, por exemplo, não existe nenhuma repetição em uma linha, né? Por exemplo, nessa linha aqui, ó, não existe nenhuma repetição de elementos e você também vai perceber que não vai repetir nenhum elemento na coluna, tá? Isso é uma propriedade interessante, né? Todo grupo ele vai satisfazer essa propriedade. Eu estou utilizando a operação de adição aqui, tá? Só que não é a adição que a gente está acostumado lá nos inteiros, nos naturais, enfim, né? Essa adição aqui ela é módulo 4. Né? O que isso significa, né? Quando eu somo, por exemplo, 3, tá? E 3, a gente percebe que o resultado aqui está dando 2, né? Por que isso acontece, né? Porque 3 mais 3, isso daqui, essa soma, ela é módulo 4. Ela é módulo 4. Então, o resultado aqui vai dar 6 módulo 4. Isso é igual a 2. Agora a gente vai ver o grupo multiplicativo do Z7 asterístico. Esse grupo ele tem a gente está tirando o zero, certo? Porque você não consegue inverter o zero, né? Você não consegue achar um número que multiplicado pelo zero, né? Isso daqui resulte em 1, certo? Esse produto aqui sempre vai dar zero, isso aqui é um problema, né? Então você não consegue achar o inverso. E o inverso, desculpa, você não consegue, exatamente, você não consegue achar o inverso tal que dê o elemento neutro. O elemento neutro é 1 aqui, tá? Então, por isso que a gente tem que tirar o zero. Isso vai acontecer basicamente para qualquer grupo, né? A gente está pegando um grupo cíclico aqui, mas isso vai acontecer para qualquer grupo. Vai acontecer essa propriedade de você ter que tirar o zero. Por exemplo, os reais, quando a gente considera a multiplicação, a gente também tem que tirar o zero, tá? Só que aqui é um grupo finito e ele é cíclico. A gente consegue perceber aqui na tábua do grupo que, por exemplo, eu tenho 6 elementos, tá? E você também tem aquela propriedade que eu falei antes, né? Que não existe repetição, tá? Não existe repetição entre os elementos. Então, por exemplo, e a gente vai conseguir um grupo multiplicativo toda vez que você considerar ZP, tá? Com P', tá? Você considerar ZP com P'. Aí você vai ter um grupo multiplicativo, né? Lembrando que você tem que tirar o zero, tá? Então, nesse caso aqui, a gente pegou o Z7 e a gente pode ver aqui que não existe nenhuma repetição de elementos, né? Mas o que acontece se eu, por exemplo, tentar fazer o grupo multiplicativo em relação a Z4, né? Bom, aqui claramente eu teria que tirar o elemento 0, tá? E aí eu ficaria com... eu ficaria com 1, 2 e o 3. Eu teria 3 elementos. O que acontece se eu multiplicar 2? 2 vezes 2, isso daqui me resulta em 4. Só que 4 módulo 4, isso daqui é 0, né? Lembrando que módulo é o resto da divisão. Mas isso daqui dá 0, tá? Só que o 0 ele não está aqui dentro. O 0 ele não pertence ao grupo multiplicativo. Então a gente tem um caso, por exemplo, ó, de o produto, né, a operação aqui está caindo fora do grupo. Isso aqui não pode acontecer, né? Um grupo ele tem a característica da operação, né, de multiplicação ela ser fechada, tá? Bom, agora a gente vai provar uma proposição. Seja G um grupo e a ordem de G é P, com P'. Então, os únicos subgrupos são G e o elemento, nesse caso, o subgrupo unitário E, tá? Com um único elemento aqui. Que são os grupos triviais, né? A gente considera esses aqui os grupos triviais. Como é que a gente pode fazer essa prova, né? Bom, a gente tem por hipótese que a ordem do grupo é P. Então a gente sabe, por exemplo, que se você pegar A pertencendo a G, tá? O subgrupo
cíclico, né, que são os geradores de A, os elementos gerados por A, é um subgrupo, tá? Vou considerar esse sinal aqui, é um subgrupo de G. Isso daqui implica, pelo teorema de Lagrange, que a ordem desse subgrupo, ela divide a ordem de G, tá? Só que a ordem de G é P. Então, a ordem desse subgrupo cíclico, ela divide P, que é um primo. Isso implica que a ordem desse subgrupo é P ou 1, certo? Só que em todos os casos, o que eu vou ter? Se ela for P, vai ser G, certo? Se ela for 1, eu vou ter um único elemento, então. Então, eu vou ter exatamente esse subgrupo aqui, tá? Então, fica provado essa proposição. Todo subgrupo cíclico vai ter apenas 2 subgrupos, que vão ser os subgrupos triviais. Agora a gente vai provar uma proposição que diz que todo grupo de ordem prima é cíclico. Como é que a gente pode provar? Bom, a gente viu que, por exemplo, pela proposição anterior, se a ordem de um grupo G é P', isso implica que os únicos subgrupos vão ser G ou E, tá? O subgrupo unitário E. Se a gente pega, por exemplo, um elemento de G, tal que esse elemento aqui seja diferente da identidade, isso implica que esse subgrupo cíclico, que são os gerados por A, pelo menos eu vou ter 2 elementos aqui. Pelo menos, tá? Pelo menos eu vou ter 2 elementos. Deixa eu até refazer isso daqui. Bom, pode ter mais elementos, né? Então, mas pelo menos 2 elementos eu vou ter, que é o próprio A, que ele é diferente de E, e o elemento neutro. Tá. Isso implica, então... Bom, como eu sei, por exemplo, que isso daqui é um subgrupo, esse subgrupo ele vai ser igual a G ou ele vai ser igual a o subgrupo unitário E, com a identidade. Só que eu sei que isso daqui não é verdade, né? Porque a gente acabou de ver aqui que vão ter pelo menos 2 elementos vão ter aqui dentro. Então, necessariamente, ele vai ser igual a A, tá? Necessariamente ele vai ser igual a G, desculpa. Ou seja, G é um grupo cíclico. Bom, a gente vai provar agora uma proposição que diz o seguinte, ó. Se G é um grupo e a identidade é I, então x ao quadrado igual a I para todo elemento em G, isso implica que G é abeliano. Ou seja, se eu tiver então a propriedade que todo elemento é inverso de si mesmo, tá? É inverso de si mesmo no grupo, isso para qualquer elemento pertencendo ao grupo, isso daqui tem que implicar, certo, que G é abeliano, né? É abeliano, tá? Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho a minha hipótese e aqui eu tenho a minha tese, tá? E é isso que eu quero provar. Então, por exemplo, a gente pode começar essa prova da seguinte forma. Pega 2 elementos que pertencem a G. Então, a gente sabe que quando a gente opera, isso daqui vai cair no grupo. E a gente sabe que isso daqui ao quadrado é igual à identidade. Mas isso implica que a gente tem que ele é o inverso de si mesmo, né? Que eu acabei de mostrar ali. Tá? Então, isso daqui implica, por exemplo, que a gente vai ter que A operado com B é igual a B na menos 1, certo? A na menos 1. A gente já provou que essas duas coisas aqui são equivalentes. Esses 2 termos aqui são equivalentes. Então, agora a gente só vai aplicar... a gente só vai operar aqui pela esquerda ou pela direita de tal forma que a gente chega que eles comutam, né? A e B comutam. Então, por exemplo, eu posso multiplicar por A pela esquerda, né? Em ambas as partes aqui. Então, eu vou ter A ao quadrado B igual a... Em ambas as partes aqui. Então, eu vou ter A ao quadrado B igual a B na menos 1. A na menos 1.
Mas isso implica que B é igual a B na menos 1, A na menos 1. Tá. Mas eu posso aplicar de novo o A agora, só que pela direita, certo? Eu posso operar o A pela direita e eu vou ter BA igual a B na menos 1, tá? Bom, eu posso operar B pela direita agora, então eu vou ter B ao quadrado A, isso aqui é igual a B na menos 1. E repara que eu estou utilizando a hipótese, né, que é ao quadrado da identidade. Então, por exemplo, eu vou ter agora que A é igual a B, aqui eu tenho B, tá? Eu vou ter B na menos 1, e a gente tem por fim que isso aqui, eu opero aqui o B pela... E que a B é igual a BA, tá? O grupo de Klein é um exemplo da proposição anterior, né? A proposição anterior dizia que x ao quadrado é igual a e, implica que o grupo é abeliano, certo? É abeliano. O grupo de Klein é um exemplo, tá? A gente tem 4 elementos no grupo de Klein. E a tábua do grupo de Klein, ela tá aqui, ó. Essa daqui é a tábua do grupo de Klein. A gente tem então que cada elemento é inverso de si mesmo, né? A gente pode ver aqui pela diagonal, ó. A diagonal são os elementos da identidade, no caso. O que significa que cada elemento é inverso de si mesmo, né? A gente tem, por exemplo, A ao quadrado, B ao quadrado e C ao quadrado aqui. E a gente pode perceber que ele é abeliano, tá? Se você pegar A operado com B, isso aqui é a mesma coisa que B operado com A. E você pode fazer isso para qualquer outro elemento, né? Então, a gente deu um exemplo aqui de que, de fato,